O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Robinson, que não é o Cruzoé, é daqui, né? Senhores diáconos, Fabrício, Antônio e Sandro. São muitos diáconos você tem, né? Você parece um bispo. Porque o diácono é ordenado justamente para servir o episcopado também, né? Servir o povo de Deus, mas diretamente eles... Por isso que só o bispo é que impõe as mãos sobre eles, né? Servem diretamente a um atributo episcopal. Robinson parece um bispo aqui. Ai, se eu pudesse. Mas Deus não dá asa à cobra, não é? Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, estamos na quaresma cristocêntrica. Por que, padre, quaresma cristocêntrica? Porque quando a liturgia da igreja, nos anos, não é? Cada ano a gente segue um evangelista do ano A, ano B, ano C. Isso eu sei que vocês aqui de Maruípe são uma paróquia muito litúrgica, são de uma paróquia muito litúrgica e já sabem tudo isso que eu vou dizer, mas eu vou dizer de novo e tudo mais, não é? O ano A, o ano B, o ano C. O ano A de Mateus, a quaresma de Mateus, que a gente chama, é uma quaresma batismal. Toda a liturgia, todas as leituras estão focadas diretamente à formação dos catecúmenos, que se preparam para ser batizados na Páscoa. Então, sempre quando tem o catecumenato, todas as leituras da quaresma de Mateus, né, do batismal, são usadas, né? Porque tem lá todos tudo aquilo que é usado no batismo, toda a simbologia. No ano B, no ano C de Lucas, é chamada a quaresma penitencial. E se lê realmente, quase em todos os domingos, o Evangelho de São Lucas. Vocês veem que tanto em Mateus como em Marcos, nós estamos lendo já, a partir do terceiro domingo, o Evangelho de São João, que é muito simbólico, muito rico. Hoje, né, na conversa de Jesus com Nicodemos, nós vamos refletir um pouco sobre este Evangelho. Um pouquinho. Prometo que não serei longo. Prometo. Tá bom? E na quaresma penitencial de Lucas, vemos lá a leitura do filho pródigo, não é? O evangelho, que não é de Lucas, é de João, do perdão da pecadora pega em flagrante adultério, né? E então é uma quaresma bem penitencial e que exalta a misericórdia de Deus. Em Marcos, este ano, Cristo é sempre a figura central de todos os domingos. Por quê?
justamente para ajudar a reflexão anual, porque a reflexão anual do Evangelho de Marcos é responder à pergunta: quem é Jesus? Foi o primeiro evangelho a ser escrito, copiado por Mateus e por Lucas. Então tem muitas passagens de Marcos que tem também em Mateus, tem também em Lucas. Depois tem um material que é próprio de Mateus e um material próprio de Lucas, mas foi o primeiro, e ele, como sendo o primeiro, queria formar as comunidades, principalmente de Roma, não é? Quem é Jesus? Quem era esse Jesus de Nazaré? Começa com uma afirmação e termina com outra afirmação de quem é Jesus. Não vou dizer não, vocês, no final do evangelho vocês veem, não é? O que é. Mas hoje, mesmo refletindo João, em todos esses domingos, nós também ele aponta quem é o Filho do homem, quem é o Filho de Deus, que é Deus mesmo. Ele é a luz, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Vamos ver sempre em João. Mas hoje há um diálogo muito interessante de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um membro do Sinédrio. Lembram que foi o Sinédrio que condenou Jesus? Foi o Sinédrio que estava lá, quando o pessoal diz, o mesmo povo que aclama Jesus nos ramos, né? Hosana é o mesmo povo que diz crucificam. Não. O povo que disse crucificam era gente comprada com o Sinédrio para ir lá dizer. Assim como muita gente é comprada hoje para fazer as vontades de quem detém o poder. Mesma coisa. Só muda de endereço e muda de tempo histórico. Mas as coisas parecem que continuam as mesmas. Mas o Sinédrio, né, que era composto com os sumos sacerdotes e uma elite de fariseus, né, uma elite, a elite de Jerusalém, é que instigou e mandou condenar Jesus. Nicodemos era membro dessa elite do Sinédrio, mas ele tinha muito apreço por Jesus, porque o próprio Nicodemos representa uma pessoa que não vê mais na religião pregada pelo Sinédrio, pelos fariseus, pelos judeus, ali naquele momento, aliada ao poderio de Roma, uma religião que fosse do Deus verdadeiro, do Deus Javé. Havia muitas modificações, e aí nós entramos direto no Evangelho de João, porque o Evangelho de João é um evangelho que rompe com as estruturas do judaísmo. Se vocês pegam o capítulo 2, as bodas de Caná, já tem ali o primeiro rompimento com o judaísmo. Por quê? Jesus manda encher as talhas de água, né? Lembra das bodas de Caná? Que eram usadas para as purificações do judeu, e transforma tudo aquilo em vinho. Ou seja, não precisa mais de água, não precisa mais dos rituais de purificação. Quando você está com o noivo, você está bem, está puro, está santo. Você nem precisa jejuar, nem precisa se purificar, você já está com ele. Semana passada teve já 2 rompimentos com a estrutura judaica. Uma com a figura do templo. O templo era o coração, não é? Dos judeus. E a lei, outra coisa que foi rompida, a lei era o sangue. Então Jesus diz, não, o templo agora não é esse de pedra, esse aqui pode acabar, pode destruir tudo. Porque é com a nossa vida, com a nossa alma. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O outro se torna templo de Deus. É a carne, é a pessoa. E o corpo é que é o templo. Por isso que ele diz, destruí este corpo, este templo, e eu o ressuscitarei no 3º dia. E a outra era a lei, não é? Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Não são aquela lista de 613 mandamentos. Só basta 2. E tudo ficará cumprido. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o seu ser.
Mas também há um outro que Jesus disse, que é semelhante, que é igual a este: amarás o próximo como a ti mesmo. Rompeu com o templo, rompeu com a lei. São Paulo gosta de usar muito isso, né? Não estamos mais sob o jugo da lei. Nosso defensor é Cristo. Basta-nos Cristo. Hoje há um novo rompimento, que não foi lido no pedacinho, mas está dentro da conversa com Nicodemos. Nicodemos então era um membro do Sinédrio, mas Nicodemos tinha medo de que as pessoas vissem que ele se encontrava com Jesus. Então ele só ia encontrar com Jesus de noite. Só de noite, para que ninguém visse, ninguém do Sinédrio, os amigos dele, ficassem sabendo. Por isso que Jesus dá uma bronca aqui: olha, aqueles que andam de noite vestem-se com as trevas. É preciso que você veja verdadeiramente a luz, para que transpareça por você a verdade das suas escolhas, das suas decisões. Não dá para acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Por isso que Jesus quis dizer a Nicodemos: não dá. É preciso revestir-se, olha, da luz, para que os outros vejam a verdade, vejam o seu testemunho e a sua escolha. Interessantíssimo isso. O jogo trevas e luz é muito comum em João. Vamos ver várias vezes no evangelho dele. E também é do diálogo com Nicodemos que Jesus rompe com outra tradição judaica. Por quê? Você, para ser judeu, como é que você faz? Como é que você faz para ser um judeu da religião judaica? Você tem que nascer judeu. Não tem jeito. Por isso que a Bíblia, todo o Antigo Testamento, é praticamente baseado na descendência. Abraão, Noé, tudo. Você vai ser abençoado se você tiver uma descendência. O que permitiu que até Deus mandasse que Abraão traísse a esposa. Tem uma traição permitida no Antigo Testamento. Não, tome a sua escrava Agar, tenha um filho com ela, porque você precisa de uma descendência. Então a descendência era mais importante para fazer parte do povo eleito. Jesus disse não. Para ser povo eleito, você tem que, Nicodemos, nascer de novo, não mais da carne e do sangue, mas do Espírito. Nós somos hoje o povo nascido do Espírito, porque fomos, o que fomos para nascer do Espírito? Batizados, nascidos da água e do Espírito. Veja como Jesus então rompe com a ideia de povo eleito. Povo eleito era quem nascesse ali, mas para Jesus, povo eleito agora nasce do Espírito, e todos podem fazer parte. Vai dizer São Paulo, inclusive os pagãos. Ou seja, na nossa religião, chamada católica, universal, cabem a todos, todos, indistintamente, todos e todas. Outra ideia que na liturgia de hoje fica bem clara entre as leituras é o rompimento com a chamada teologia da retribuição, que está no livro das Crônicas que nós ouvimos hoje. Como é que o povo interpretou a Babilônia, a sua deportação para a Babilônia, não é? Porque o povo, Nabucodonosor, destruiu o templo e deportou todo mundo, os que sobreviveram, como um castigo de Deus. Viu na leitura? A ira de Deus se inflamou. Quem que leu a primeira leitura? Foi você, não foi? A ira de Deus se inflamou, então veio um castigo, porque nós éramos pecadores. Ora, já a segunda leitura diz: nunca as ações de Deus são motivadas por uma ação nossa. Ele toma a iniciativa.
Deus nos resgatou gratuitamente. É de graça que nós somos salvos. Várias vezes repetiu isso São Paulo na carta aos Efésios, no trecho que nós ouvimos hoje. É de graça. Olha, se é de graça, salvação não se vende, não se compra. Salvação é ofertada, é um dom de Deus. No Evangelho corrobora com esse mesmo pensamento de Paulo, que é baseado justamente no Evangelho. Ora, Deus enviou ao mundo o seu Filho não para condenar o mundo, ou seja, Deus não é um juiz das crônicas que pune o povo com um castigo por causa do seu pecado. Deus é um Pai aberto, com os braços abertos, esperando o filho voltar, a filha voltar. Se nós recebemos coisas boas ou coisas más, é a partir da decisão que nós tomamos. Quem crer no Filho do Homem será salvo. Quem não crer, diz ele, já está condenado. Mas por quê? O que significa a palavra crer? A palavra crer não é um atributo intelectual que nós fazemos por causa da nossa profissão de fé. Não. Crer em Jesus é assumir na verdade e na luz, não nas trevas da noite, não escondido, mas à luz do dia, às claras, para que todo mundo veja, as mesmas posturas e atitudes de Jesus, diante de todas as necessidades da nossa vida, até mesmo as mais difíceis. Então, diante da fome e da miséria, qual é a atitude de Jesus? Dai-lhe vós mesmos de comer. Então, se eu, diante de um irmão faminto, eu viro a cara, eu não creio em Jesus. Não. Por quê? Está claro no Evangelho qual é a atitude de Jesus. Para crer nele, eu tenho que ter a atitude de Jesus. Não professar que creio, só. Dizer, aceitei Jesus. Não. Padre Zezinho era tão inspirado que disse o que a gente tem que fazer para ser discípulo de Jesus. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Aí sim, eu me torno discípulo missionário de Jesus Cristo. Diante da polêmica da vacina, qual é a atitude de Jesus? Salvar uma vida ou deixá-la perder? Por causa da minha ignorância. Diante das injustiças, qual é a atitude de Jesus? Para eu ser discípulo dele, eu tenho que ter a mesma atitude dele. Mas como é que eu sei qual é a atitude de Jesus? Nós temos o Evangelho. O Evangelho nos dá o caminho. O Evangelho nos dá todas as pistas, tudo para crer e fazer como Jesus fez. Leia Mateus 25. Eu tive fome, deste de comer. Tive sede e deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estava preso e não me julgaste, mas me visitaste. Estava doente e não te afastaste de mim, cuidaste de mim. Essa é a atitude de Jesus. Por isso que José, para terminar, é considerado o justo na Bíblia. Mesmo sem conhecer o Evangelho, porque José é anterior ao Evangelho, mas já tendo no coração a paternidade adotiva de Jesus, né? Saiu até um livro novo da Paulus. Cadê o menino da Paulus? Cadê ele? Está aí? Vou fazer propaganda. Depois você fala para a menina lá que eu estou fazendo propaganda do livro, né? Tá lá. Saiu um livro novo, né? A atitude de José na encarnação. Acho que é assim, né? José, no Evangelho de Mateus, é ele que recebe o anúncio do anjo, não é Maria. Não é? E José pensa
em abandonar Maria em segredo. Quando descobre que ela está grávida, aí o filho não é meu, né? Qualquer um aqui não tinha o teste de DNA para saber ainda. Não, o filho não é meu. Mas amo tanto esta mulher que não quero que ela seja apedrejada. Porque na sociedade machista de José, muitas vezes como é a nossa, né, também já existiu o feminicídio. Assim como a nossa também tem. E é grande. E é feito por membros de igreja, de pessoas que dizem que creem. Homens de bem. Matam mulheres. José falou assim, não, eu é que vou desaparecer. Eu é que vou sumir. E aí a culpa vai cair em cima de mim. Vou abandoná-la em segredo. Vou fugir, vou desaparecer. Olha que atitude do homem justo. Carrega o lírio, é o símbolo da justiça, né? Um anjo, então, diante da decisão de José, veja, a decisão dele veio primeiro, né? Conforta. Meus irmãos e irmãs, tenham sempre isso diante dos seus olhos. Deus faz cair a chuva sobre bons e maus. Faz nascer o sol sobre justos e injustos. Isso está no Evangelho. Mas são as nossas ações que nos condenam muitas vezes. São as nossas escolhas que nos fazem perecer, que nos fazem sofrer. Porque são escolhas ruins, né? Aquele ditado é muito certo: as boas e as más ficam com quem as faz. Então, que nós saibamos, inspirados em São José, no Evangelho belíssimo de João que nós ouvimos hoje, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a fazer as escolhas certas, para caminhar pelas estradas da vida, neste deserto da vida, muitas vezes árido, muitas vezes onde demora a aparecer o oásis, mas ele está lá. Basta prosseguir decididamente. Assim seja.